episódio que todos nós conhecemos muito bem. Por repetidas vezes, já ouvimos esse texto lido e temos pleno conhecimento desse episódio que marcou para sempre a história da humanidade. Uma mudança maravilhosíssima que jamais poderia ter sido feita senão pelo Senhor Jesus. E Ele, na condição de homem, Ele trouxe sobre si essa grande responsabilidade. Se fazendo homem, no ventre de Maria, Ele começou um projeto e finalizou, que era e é, perante muitos, uma grande contradição. A verdade, irmãos, que nós temos duas maneiras de perceber ou entender a nossa dependência de Deus. Uma dependência de Deus, o ser humano pode perceber ou não, mas ele percebendo ou não, ela existe. Por exemplo, nosso fôlego de vida. A nossa vida é uma dádiva de Deus. O homem crente em Deus ou não, ele é sustentado com vida por uma dádiva de Deus. A força de Deus sustenta o homem, como sustenta os animais, sustenta os astros. Nós dependemos de Deus. Nós nem sequer sabemos quantos cabelos temos na cabeça. Nosso coração pulsa desde que nós nascemos. Nós não aprendemos a fazer isso. Nós respiramos e nem sequer percebemos que respiramos, porque não fazemos isso como exercício normal, é automático. Deus mostra em nós o que Ele fez. Nós somos dependentes. Se Ele tirar de nós o fôlego de vida, acabou. Nós somos dependentes dEle. Só que essa dependência é uma dependência de ordem natural. O homem pode conhecê-lo ou não. Agora tem um segundo nível de dependência. É aquela que quando eu olho para Jesus, eu abaixo meus olhos e falo: Senhor, eu não merecia isso aí, mas agora eu quero fazer de tudo para não te decepcionar por causa dessa obra que o Senhor fez comigo, porque eu não era digno disso não. Eu fui separado, fui pago num preço tão alto, eu não merecia isso. Agora eu quero ser dependente de Ti, Senhor, pela minha escolha. Eu quero depender da Tua palavra, eu quero depender dos Teus conselhos, eu quero depender do Senhor para eu tomar decisões, fazer as coisas. Eu quero ficar refém, prisioneiro do Evangelho da Graça. Foi isso que Jesus propôs, nos restaurar e nos fazer, cada um de nós, uma nova pessoa, mas agora ligada com Ele, porque desde que Adão pecou, o homem se ligou com as próprias trevas. O homem está entranhavelmente ligado com as trevas. As pessoas não percebem isso. Elas vivem fazendo coisas horríveis e não percebem. E quando elas vão ficando mais velhas, que a morte vai chegando, ao invés de elas estarem mais santas, elas estão mais sujas. Ao invés de estar mais preparadas para a morte, estão mais despreparadas. Se morresse criança, era muito melhor. Mas agora cresceram. Agora se sujaram. Não é possível o homem se limpar a si mesmo. Não é possível o homem santificar a si mesmo se não for pela obra de Jesus. Quando nós olhamos o que Jesus Cristo fez, irmãos, aí nós vamos ver a dimensão dessa obra. Se nós pudéssemos ao envelhecer, quem sabe, pelo menos, voltar a ter a pureza de uma criança que um dia nós fomos, mas nós não conseguimos isso, irmão. Nós estamos cheios de tanta coisa que não é boa. Aos poucos, as coisas do mundo vão sendo transferidas para o ser humano. E quando ele chega lá na frente, está impregnado de coisas estranhas. Já não é mais aquela criancinha pura, que vendo o pai e a mãe, abria num sorriso largo. E tudo para ele era distração e alegria. Por isso, irmãos, Jesus não veio aqui fazer uma obra qualquer não. O que ele veio fazer aqui é a coisa maravilhosa demais. Não é só o incrédulo que tem que olhar para Jesus e falar assim: eu quero Jesus Cristo como meu Salvador, porque é preciso que ele faça isso. Se alguém ouve essa palavra em algum lugar, e você não é crente, mira na obra dele, e fala no seu coração: eu quero Jesus Cristo como meu Salvador, eu quero Ele. Porque essa obra dele é muito maravilhosa, eu não merecia isso. Mas não é só para ele, para nós. Senhor, eu te quero como meu Salvador. Mas hoje, amanhã, na minha vida diária, eu te quero como meu Salvador. Eu quero que a minha vida reflita essa minha vontade de ser teu, de ser tua. Irmãos, pare para prestar atenção. Jesus saiu carregando a sua própria cruz.
além de ter sido zombado, porque eu não li aqui atrás, puseram uma coroa de espinho na cabeça dele, você já conhece isso. Um juízo temerário. Pilatos, que era um homem sem muita honra, mas ele percebeu que não era certo o que ele fazia. Ele percebeu, mas irmãos, era necessário que Jesus, ele carregasse a nossa miséria sobre ele. Isaías tinha feito uma profecia, depois vocês lêem lá em Isaías, ele fala assim, como ele estava desfigurado. Parece que Deus pegou Isaías lá atrás, levou Isaías lá na frente, na cruz, e mostrou Jesus. Porque ele fala de um jeito como se ele olhasse para Jesus na cruz. Ele fala assim, como ele estava desfigurado, mais do que todos os outros homens, ele borrifou as nações. A gente achou que ele era afligido de Deus. A gente pensou que Deus estava afligindo ele, mas não era. Foram nossos pecados que afligiram ele. Ele não foi afligido por causa de si, senão por causa de mim. Aquelas marcas, aquelas feridas, as suas pisaduras, as suas machucaduras, era minha, não era dele. Ele levou sobre si as minhas misérias, os meus pecados, como é nítida a profecia de Isaías. E aqui nós vemos, cuspiram nele, batiam com cana na cabeça dele, riam, vestiram a capa nele como se fosse de rei. E quando saía com a cruz nas costas, machucado, cansado, a hora passou, nem deu para... cansado, machucado. Já pensou que humilhação, queridos? O homem carregar um instrumento do seu próprio suplício. Ele podia jogar isso fora, eu não vou carregar isso não. A minha própria condenação, eu não vou carregar isso. Ele carregou. E ainda tem uma ordem. Como Cristo carregou a cruz dele, você carrega a sua. Pegue a tua cruz a cada dia e siga-me, diz o Senhor. Que vergonha, que humilhação, que espetáculo, que espetáculo. Caiu e ainda a cruz cai sobre ele. Ele estava tão fragilizado com jejuns, com machucados, com a humilhação, com a pressão, com a opressão. Ele estava lá, vocês lembram lá no Gólgota, lá no horto? Como ele estava oprimido, ele chegou até a suar sangue de tanta opressão. Aqui, encontraram um homem que passava por ali. Eu penso que foi o dia mais bem-aventurado desse homem, foi esse dia. Falaram a ele, ei, pega a cruz de Jesus. Ele não sabia nem que era Jesus, nem que era a cruz de Jesus. Mas depois vocês podem ver que para frente, esse homem se tornou alguém ligado ao Senhor. Ele e a casa dele. Se você pegar a cruz de Jesus e não jogar ela fora, você está ligado na casa real. Não joga a cruz. Olha o que Jesus fez por você, não despreze isso. Não volte atrás, não corra da batalha, não cuspa o cálice. Não acha pesado demais, porque não é pesado.